Olá, tudo bem contigo? Eu sou a Cristiane Dutra, fundadora da Oficina de Redação para Concursos e é uma alegria ter você aqui assistindo esse vídeo em que eu vou fazer contigo a análise do edital do concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Nessa aula, a gente vai dar uma olhadinha nos aspectos relacionados à prova discursiva desse concurso e, principalmente, a prova de redação para o cargo de técnico legislativo, beleza? Então vamos lá! Bom, para começar, a gente vai avaliar o que determina o edital com relação à prova discursiva e eu selecionei aqui os detalhes mais importantes em que você deve prestar atenção. O primeiro deles é que todas as provas objetivas e discursivas para todos os cargos serão eliminatórias e classificatórias. O que a banca quer dizer com isso? Que você precisa atingir uma nota na prova objetiva para ter a sua prova de redação corrigida. Se você não alcançar o mínimo na prova objetiva, a sua prova de redação nem vai ser corrigida. Além disso, a soma das suas notas na objetiva e na discursiva vai determinar o seu posicionamento no ranking do concurso. Então, quanto mais perto das primeiras posições você ficar, mais chances você vai ter de ser aprovado, ok? Tá tudo relacionado, é por isso que você tem que se dedicar bastante as duas provas, ao conteúdo objetivo e ao conteúdo discursivo. No item B aqui, ela fala que para o cargo de técnico legislativo 2, a redação será sobre um tema geral, ou seja, sobre um tema de atualidades que impacta a vida da sociedade brasileira ou mundial, com no mínimo 30 e no máximo 35 linhas. Veja só que a Consulplan está saindo do padrão aqui nessa redação, porque o comum é que as bancas cobrem entre 20 e 30 linhas. Ela está colocando 5 linhas a mais para você. Então, se você não ficar atento com relação a isso, você vai perder pontos por não ter atingido a quantidade mínima de linhas, ok? Essa quantidade de 35 linhas interfere no tamanho dos seus parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão. É importante você saber que o ideal é você treinar para ocupar todo o espaço disponível. Então já coloca aí na sua cabeça que você vai ter que fazer uma redação com 35 linhas, ok? Essa redação vai valer 50 pontos. Aqui nesse item 4.5, ela está dizendo que será eliminado do concurso o candidato que incidir em uma ou mais das seguintes hipóteses. Eu separei aqui só a hipótese que tem relação com a prova discursiva, ok? As outras estão lá no edital. Se você obtiver nota inferior a 50% da pontuação total da prova discursiva, você está fora do concurso. A sua meta é treinar a redação para garantir uma nota acima de 40 pontos, ok? Menos do que isso não tá bom. Você tem menos chances de aprovação e aqui na oficina a gente treina com você para passar. Então, seu objetivo a partir de agora vai ser treinar com a gente para garantir notas acima de 40, que representam 80% da nota do seu concurso. Beleza? Vamos lá? Mais detalhes importantes. A prova discursiva deverá ser escrita exclusivamente com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, sendo desconsiderados para correção os trechos que forem escritos com qualquer outro material ou que estiverem ilegíveis. Por que esse é um detalhe importante? Porque você já precisa começar a treinar com a caneta similar a que você vai levar para o seu concurso. Não treine com uma caneta qualquer. Por quê? Porque enquanto você estiver treinando, você precisa simular o seu ambiente de prova. E, às vezes, a ponta da caneta interfere no desenho da letra da gente. Eu não sei se você já passou pela experiência de ir a um cartório, a um banco, a algum lugar, ter que assinar um documento, e aí a caneta é esquisita, a sua letra sai toda atrapalhada. Isso pode acontecer com você também. Você treina em casa com a caneta que você gosta, mas que não é a caneta transparente de tinta azul ou preta. Aí quando você vai pro dia da prova que você tem que levar lá a canetinha tipo Bic ou a canetinha tipo Compact, a sua letra fica diferente e aí você treinou para usar determinada caneta com determinada grossura que faz a sua letra ficar de determinada forma e que te ajuda a ocupar determinado espaço. Aí você chega no dia da prova com uma caneta diferente, aquilo ali já começa a mudar. Então, não pode. Outra coisa, não treine redação escrevendo com lápis. Por quê? Porque você não vai poder usar lápis no dia da sua prova. E aí, se você treinar em casa usando lápis, você não vai estar simulando o seu ambiente de prova. E isso não é estratégico para você. Beleza? Aqui você tem que encarar cada redação sua como se fosse uma redação para entregar para a banca. Então você usa todas as ferramentas que você vai ter que utilizar lá para simular o seu ambiente de prova, ok? Outro detalhe importante é que
a sua letra precisa ser legível. Todas as letras precisam ser desenhadas conforme determina a gramática. Não dá para poder fazer aquele M que parece um monte de U. Não dá para escrever um E que pode ser confundido com o I. A letra V que parece a sílaba RE. A letra B, que parece a sílaba lê. Se tem alguma letra que você desenhe de uma maneira diferente do padrão, pode mudar, dá um jeito de começar a treinar escrevendo todas as letras conforme determina a gramática. Os acentos também. O tio, ele é uma cobrinha, ele não é um traço, ele não é um ponto. Ele é aquela cobrinhazinha do jeito que determina a gramática, do jeito que está no teclado do seu computador. E ele fica posicionado acima da primeira vogal da sílaba. Então, se a palavra termina com são, ele não fica entre a letra A e a letra O, ele não fica em cima da letra O, ele fica em cima da letra A. Esses são detalhes que vocês erram muito na hora de escrever, porque eles vão passando despercebidos, mas no dia da prova o examinador não vai deixar nada passar despercebido. Então cuide da sua letra, peça alguém para ler o seu texto para ver se a pessoa consegue entender o que você está escrevendo, porque isso é um erro que você pode eliminar sozinho, tranquilamente aí na sua casa, ok? O item 6.2 fala que somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que obtiverem a pontuação mínima exigida na prova objetiva, de acordo com o estabelecido nas letras A e B do subitem 4.5. A gente já falou sobre isso. Se você não for bem na prova objetiva, a sua redação não vai ser corrigida, você está fora do concurso. Sem prejuízo disposto no item 6.2, o número de provas discursivas corrigidas para cada cargo corresponderá a 20 vezes o número total de vagas em disputa para cada cargo. Isso quer dizer que a Consulpan vai corrigir muita redação e que se você aprender direitinho a fazer uma boa dissertação argumentativa do jeitinho que a gente ensina para você aqui na oficina de redação, você vai ter muitas chances de concorrer a uma vaga nesse concurso. Próximos detalhes importantes: os candidatos que não tiverem sua prova discursiva corrigida na forma do subitem 6.3 serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso. Então, ou você vai bem nas duas ou você tá fora, não tem o que reclamar. O candidato somente poderá apor seu número de inscrição, tá errado aqui. O candidato somente poderá pôr seu número de inscrição, nome e assinatura em lugar especificamente indicado na prova discursiva, sob pena de anulação da prova e respectiva eliminação do concurso. Então, pelo amor de Deus, preste atenção nos lugares em que você vai ter que colocar as informações. Não coloque marca identificadora em momento nenhum da sua redação. Deixe a sua folha limpinha, só com o seu texto lá dentro. Não desenhe as letras de uma maneira muito diferente. Tem pessoas que escrevem as letras maiúsculas, todas rebuscadas, como nos livros. E tem gente que, ao invés de colocar o pingo no i, coloca bolinha. Esses detalhes todos podem ser considerados pela banca como marcas de identificação. Por quê? Porque a maioria das pessoas não coloca bolinha em cima do pingo do i ou no lugar do ponto final. Por quê? Porque a gramática não determina que seja colocada uma bolinha. Então, se você coloca a bolinha, você pode estar burlando o sistema para que o examinador consiga identificar a sua redação. O ideal é você não correr esses riscos, ok? Você faz a sua prova mais limpa possível, coloca as informações apenas nos campos determinados para isso. Se chegar no dia da prova você não souber exatamente onde colocar o quê, chama o fiscal de prova, pergunta, para você não ser prejudicado por conta disso, ok? Ao candidato que desenvolver o texto fora do tema solicitado ou elaborar peça inadequada para a solução do problema proposto, será atribuída nota 0. Então, aqui é simples. A banca pediu para você falar sobre determinado assunto, fale sobre aquele assunto. Não mude o foco do debate, ok? Se ela pedir para você falar sobre sistema prisional feminino no Brasil, você não pode falar sobre o sistema prisional masculino. Você esquece os homens. Você fale só sobre o sistema prisional feminino, sobre os problemas relacionados a ele, sobre o que precisa melhorar no contexto da prisão feminina, sobre os motivos pelos quais as cadeias brasileiras estão lotadas de mulheres. Foque no que a banca pediu. Não amplie o debate do tema. Não mude de assunto, fale especificamente sobre o que a banca perguntar no tema e no enunciado da questão. E aí, assim, você não tem chances de ter a sua redação zerada por fuga do tema.
Para a realização das provas, o candidato deve levar caneta esferográfica feita em material transparente de tinta azul ou preta. A gente já falou sobre a caneta, então é importante que você treine redação com uma caneta similar à que você vai levar no dia da sua prova. Aqui a gente já começa a analisar os critérios de correção que a banca vai considerar na hora de analisar o seu texto. E é bem importante você prestar atenção nisso, porque você consegue saber no que você precisa focar ao estudar para sua prova de redação e também que aspectos gramaticais você precisa rever para evitar perder pontos na sua prova discursiva. Então ela começa aqui dizendo que será penalizado o candidato que não obedecer aos limites de número de linhas solicitados nas provas discursivas de acordo com os seguintes critérios: desconto de meio ponto por linha aquém do mínimo estipulado e desconto de meio ponto por linha que exceda o máximo estipulado. É pouco provável que as pessoas escrevam mais de 35 linhas, porque eu imagino que ela nem vai dar espaço para o candidato fazer isso, mas vão ser grandes as chances de as pessoas escreverem menos de 30 linhas. Por quê? Porque todo mundo está acostumado a fazer redação com um máximo de 30 linhas. E aí ela vem e muda, ela coloca o mínimo de 30 e o máximo de 35. E o pessoal que não prestou atenção no edital, e muita gente não vai prestar atenção nisso, você pode ter certeza, vai dançar nesse aspecto aqui e vai começar perdendo meio ponto, que é ponto à beça. Então, fique atento com relação a isso para que você não seja um desses candidatos que perde ponto por falta de atenção, ok? O próximo item está falando que, observadas as regras previstas na letra B do subitem 4.4.1 e no subitem 6.7, será atribuída a seguinte pontuação para a correção das redações: dimensão conceitual, 25 pontos, dimensão formal, 25 pontos. O que isso quer dizer? Que ela está separando aqui a sua redação entre critérios de conteúdo e critérios gramaticais e de morfossintaxe, e aí cada um tem o mesmo peso, ok? Vamos passar para a próxima para a gente ver exatamente que critérios são esses. Bom, na dimensão conceitual, ela vai avaliar a adequação ao tema, ou seja, você debateu o que a banca perguntou ou você mudou o foco da questão? A adequação parcial, ou seja, se você tangenciou o tema, se você mudou um pouquinho, você falou sobre o assunto, mas não respondeu especificamente o que a banca perguntou, você já começa perdendo 2,5 pontos, ok? Então você vai perder de 2,5 pontos em 2,5 pontos. Aqui é provável que se a pessoa não se adequar ao tema, ela fugiu do tema. Então quem zerar essa pontuação corre um grande risco de zerar a prova inteira, beleza? Então preste atenção nisso. Você precisa falar especificamente sobre o que o tema perguntar. No aspecto de continuidade de ideias, ela vai verificar se você voltou a falar sobre o que você prometeu na introdução. Como o seu parágrafo de introdução tem como objetivo apresentar para o leitor o que vai ser debatido ao longo do desenvolvimento, ela vai avaliar aqui se você fez isso, ou se você citou tópicos na introdução e depois esqueceu desses tópicos e foi mudando de assunto nos parágrafos de desenvolvimento que falam sobre outra coisa que não tem nada a ver com o que você apresentou lá em cima. Se as suas ideias não tiverem essa continuidade, você vai perder 1 ponto sempre que isso acontecer. No critério de articulação de ideias, a banca vai avaliar se você consegue conectar os seus argumentos de uma forma coerente e lógica, ou se as informações estão meio truncadas, se elas não têm muita coisa a ver uma com a outra, ou se as frases estão formuladas de um jeito que deixa o leitor com dúvidas com relação ao que você está querendo dizer, se há redundância. É mais ou menos isso que ela vai avaliar. Como é que as suas ideias estão conectadas, se elas se conectam de forma coerente e relevante. No critério de progressão de ideias, ela vai avaliar se a sua redação evolui ou se você fica falando sempre sobre a mesma coisa sem sair do lugar. Ela vai verificar se o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento aprofunda algo que foi dito na introdução, se o seu segundo parágrafo de desenvolvimento complementa o que foi dito no primeiro parágrafo de desenvolvimento e aprofunda o que foi apresentado na introdução, se as suas frases também progridem ou se os seus parágrafos são redundantes e ficam falando sobre a mesma coisa o tempo inteiro. É isso que ela vai avaliar. Ela quer saber se o seu texto sai de um ponto pequenininho e vai para outro que ajuda o leitor a aprender com o que você está falando, ou se
você roda e não sai do lugar, ok? Aqui na pertinência e relevância argumentativa, ela vai avaliar se os seus argumentos estão corretos, se eles condizem com a realidade e se eles respondem o que a banca perguntou também de uma forma convincente. Quer dizer, o que você está falando faz sentido? Convence quem está lendo ou a pessoa fica com mais dúvidas ainda? No critério de suficiência argumentativa, ela vai avaliar se as informações que você apresentou são suficientes para defender o seu ponto de vista a respeito do assunto ou se não, ou se o leitor fica com dúvida com relação ao que você quis dizer, com relação à veracidade do que você quis dizer, com relação a como exatamente o que você afirmou acontece. É isso que ela vai verificar, se o seu texto apresenta ideias completas que convencem o leitor sem que ele precise buscar outras fontes externas ou sem que ele fique sem entender exatamente o que você quis dizer, ok? Então aqui do lado ela já determina quanto você perde por cada erro cometido em cada critério. Então você vai perder muita nota se você errar, por isso é importantíssimo você ficar atento a essas informações. Nos cursos da oficina de redação, a gente ensina como você faz para escrever parágrafos perfeitos que atendam todos esses critérios aqui. Porque dominá-los é importantíssimo para você não perder esse tanto de nota e para você garantir tranquilamente os seus 25 pontos, ok? Aqui na dimensão formal, ela vai cobrar coesão e dentro do critério de coesão ela está colocando aqui as anáforas, que é se você está fazendo referência as informações apresentadas anteriormente da maneira correta, usando os pronomes corretamente, usando sinônimos, se você está fazendo isso direito. Então, se você não sabe nada sobre o que está escrito aqui, o ideal é que você vai estudar isso lá na sua gramática, ok? Porque são aspectos super importantes e veja só, no uso de anáforas, ela está atribuindo um ponto e você perde 25 décimos para cada erro. Então é muita coisa que você perde, você não pode vacilar. Então se você não sabe o que são anáforas, o que são pronomes anafóricos e catafóricos, o que é uma relação elíptica entre as frases, é importante que você dê uma olhada nisso numa gramática. O uso de operadores argumentativos, que é se você sabe usar os elementos coesivos de maneira correta, pronomes, conjunções, locuções adjetivas, enfim, esses conectores precisam ser usados corretamente. O uso de articuladores, que é um pouco similar, os dois aspectos, eu não sei exatamente como é que ela está separando isso, mas são os termos que você usa para conectar as ideias corretamente. Então aqui é interessante você estudar bastante as conjunções para saber exatamente que relação elas criam entre as frases, porque muita gente usa isso errado na hora de escrever, principalmente trocando conjunções por gerúndios, e aí você pode perder pontos nesses aspectos aqui, de uso de operadores e de uso de articuladores. Então, dê uma olhada na gramática para dominar isso aqui. Correlação tempo e modos verbais, se você está conjugando os verbos corretamente, se você não está usando uma linguagem impositiva na hora de propor soluções para algum problema, por exemplo, o estado deve, as pessoas têm que. Quando a gente está escrevendo para concurso, a gente usa um tom mais sugestivo do que impositivo, sabe? O estado poderia, o estado deveria, as pessoas poderiam. Seria interessante, sabe? Você usa uma linguagem um pouco mais amena para não passar a sensação de que você sabe mesmo do que você está falando e que o Estado ou que as pessoas tenham que fazer o que você está dizendo, sabe? A ideia não é muito essa. Propriedade vocabular, se você está usando as palavras corretas nos momentos corretos, e aí aqui é interessante que você já elimine da sua redação as palavras muito rebuscadas e complexas. Por quê? Porque as pessoas não escrevem assim, as pessoas não falam assim. Então, ademais, não obstante, concomitantemente, não, sabe? Use uma linguagem mais comum, assim. Quando eu falo comum, não é uma linguagem coloquial, é uma linguagem formal, mas é a linguagem formal usada pelos veículos de comunicação. Porque se você for escrever um texto rebuscado, ele tem que estar todo rebuscado, sabe? Ele tem que estar todo com palavras complicadas e com estruturas de oração formais, mais formais do que o normal.
Você não pode escrever um texto todo com uma linguagem comum e aí lá no meio do negócio você coloca não obstante. Não faz sentido, porque não combina com a estrutura vocabulária e semântica que você escolheu para o restante da sua redação. E o texto não fica bonito. Palavra difícil não deixa o texto bonito. Na verdade, as bancas costumam tirar a ponta, assim. Principalmente porque há uma tendência muito grande de, na tentativa de escrever bonito, o candidato escolher uma palavra sem saber exatamente o que ela significa. E aí ele escreve um troço na redação querendo dizer uma coisa, mas na verdade ele está dizendo outra. Sério, 80% das vezes que a gente encontra umas palavras muito rebuscadas dentro das redações, ela não está no contexto que ela deveria estar. Ela está escrita com um significado errado e ela deixa o trecho completamente sem sentido. Então, para que você vai correr o risco, sabe? Use um vocabulário comum, palavras que todo mundo conhece, para que o examinador não tenha nem que se preocupar em querer saber exatamente o que você quis dizer, porque toda vez que você passar esse tipo de trabalho para ele, ele vai descontar ponto de você. E morfossintaxe, ela vai avaliar a estrutura dos períodos, quer dizer, se você está construindo as frases da maneira correta. E aí aqui é interessante você fazer frases curtas, não escreva frases com 4, 5 linhas. Uma frase tem que ter 2 linhas, 3 linhas no máximo, e aí você coloca um ponto final. Não inverta a ordem dos elementos da frase. A menina roubou o pão, não escreve roubou o pão a menina. Sabe? Você corre muito risco quando você faz isso de errar a pontuação, de deixar o texto confuso, de deixar a frase incoerente. Então, estruture as orações na ordem direta e faça frases curtas. Outra coisa que o pessoal faz também que não é legal é colocar explicações no meio da oração. Então você tem uma frase grande e aí o cara fica colocando Maria, que morava na praia, foi ao supermercado. Tipo, pra quê, sabe? Não tem necessidade. Maria foi ao supermercado e pronto. Se você quiser explicar coisas, depois você abre uma nova frase. Maria foi ao supermercado, ponto. Ela morava na praia, por isso não era tão fácil assim. Ok, mas tente evitar ficar inserindo coisas no meio de uma oração, porque a tendência é de que se você fizer isso errado, você perde a referência do sujeito da oração, você deixa a frase super complexa e no fim essas explicações que vocês tendem a colocar no meio da oração principal, elas não fazem diferença nenhuma, elas podem ser retiradas. E aí nesse contexto é melhor você evitar o risco, ok? Não escreva, não faça, coloque a frase na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, ponto. Precisa explicar alguma coisa? Use uma anáfora para fazer referência ao que você acabou de falar e aí você apresenta a explicação depois, tá? Não insira explicações no meio da frase. No critério de concordância verbal e concordância nominal, ele vai avaliar se você está concordando os verbos com os sujeitos e aí o ideal é você não perder de vista o sujeito da sua oração e evite também escrever orações sem sujeito, sabe? Porque às vezes não dá muito certo. Tem frase que precisa de sujeito. Identifique os atores que fazem parte do contexto do que você está discutindo para que a sua mensagem fique clara e para que você não corra o risco de errar alguma coisa por tentar escrever de um modo que você não tem costume, não tem necessidade, ok? Regência, que é o uso de preposições, o uso ou não de preposições. Então, se você não sabe quando colocar uma crase, se o verbo é transitivo direto ou indireto e esse tipo de coisa, é importante que você estude isso também na sua gramática. O emprego da crase, que ele está cobrando num critério separado aqui. É importantíssimo que você saiba empregar a crase e é importante que você leia isso numa boa gramática em mais de uma fonte, porque o pessoal usa algumas técnicazinhas, mas ela nem sempre funciona. Então é bacana que você domine esse assunto mesmo. Como você vai ter que estudar isso para a prova objetiva de português, dê uma atenção especial para que você não erre na sua redação, é um erro muito comum. Colocação pronominal, a mesma coisa. E é importante que você saiba usar os pronomes também, que você evite ficar repetindo, por exemplo, o que. É muito comum o pessoal repetir que. Então é legal você dar uma olhada também na gramática sobre colocação pronominal para você entender quais são as regras e não errar na hora de escrever. Não tem muito segredo, vocês raramente usam os pronomes errado.
mas é importante você dar uma olhadinha. Os critérios de pontuação, aqui é interessante eu falar para você que o ideal é que a sua redação tenha vírgulas e pontos finais. Parênteses para colocar sigla, só, ok? Você não deve usar os parênteses, por exemplo, para colocar explicações dentro do seu texto. Isso não é o ideal. Você não precisa colocar ponto e vírgula no seu texto. Onde cabe ponto e vírgula, cabe ponto final. Então, você coloca o ponto final e inicia uma nova frase. Por quê? Porque o ponto e vírgula deixa o texto super confuso, super confuso. E aí não é legal. 2 pontos também não, porque ele tira a fluidez da leitura e porque ele passa para o leitor a sensação de que você está escrevendo em tópicos. E o seu texto ele precisa ser um todo coeso e coerente. As informações precisam vir de maneira fluida. Você precisa dar progressividade ao que você está falando. Quando você coloca 2 pontos, você está trocando os elementos coesivos e os elementos que dão fluidez ao texto por um sinal de pontuação para que você não tenha que pensar na melhor forma de apresentar aquelas informações. Então, ele não deve aparecer no seu texto também. As aspas, por exemplo, só aparecem para marcar palavras em outros idiomas. Elas não devem aparecer para você marcar sarcasmo, porque a dissertação argumentativa não demanda o uso de sarcasmo. Você faz afirmações e comprova essas afirmações. Você não quer dizer que. Então, não cabe aspas, não cabe termos entre aspas. E também não tem citação, porque às vezes você fala, não, mas eu vou colocar aqui entre aspas porque eu estou citando Bauman. Não, você não cita literalmente o pensamento de ninguém. Por quê? Porque o seu texto é um texto autoral. Então, você faz uma alusão ao pensamento da pessoa, mas com as suas palavras. E aí, você não usa aspas, né? Então, sem aspas, ok? O que você tem que estudar com relação à pontuação? Emprego da vírgula e uso de pontos finais. Só isso. Ortografia e acentuação. No critério de ortografia, você precisa prestar atenção na forma correta de escrever as palavras, você não pode escrever as palavras errado, e também no desenho das letras. Uma letra não pode se confundir com outra, ok? Cuide disso. Com relação à acentuação, a mesma coisa. Você não pode deixar palavras que obrigatoriamente levam acento sem acento, você não pode acentuar palavras que não têm acento, e você precisa cuidar da grafia do acento. O tio precisa ser desenhado como um tio e posicionado acima da letra correta. O cedilha precisa ficar bem grudadinho na letra C e precisa ficar embaixo do C. Ele não pode ficar longe, ele não pode ficar desgrudado, ele não pode aparecer embaixo do A ou do O, ok? O acento agudo, ele precisa ser um tracinho na transversal, nítido, as pessoas precisam ver, ele não pode se confundir com um pontinho. A crase, a mesma coisa, ela precisa aparecer, então você precisa cuidar disso, tanto da colocação do acento quanto da grafia dele, ok? O que determina o seu edital com relação ao uso do tempo? Isso aqui também é uma informação super preciosa, porque se você aprende a usar isso aqui de forma estratégica, você não perde ponto à toa, de jeito nenhum, mas de jeito nenhum mesmo. Então isso aqui realmente é estratégico para você. Bom, o primeiro aspecto que você já deve estar atento é que as suas provas vão ser realizadas em Belo Horizonte no dia 18 de fevereiro de 2018. Isso significa que você tem bastante tempo e que o ideal é que você escreva o máximo de redações que você conseguir até o dia da prova, até o dia 18. Quanto mais você treinar, quanto mais textos você conseguir enviar para um professor corrigir, mais erros você vai conseguir eliminar e mais seguro você vai chegar no dia da prova. Aqui na oficina de redação, a gente está sugerindo que os nossos alunos escrevam pelo menos 12 redações. É importante, já que você tem um tempo bacana até a data da prova, que você escreva sobre o máximo de temas que você puder e que você envie esses textos para um professor corrigir. Se você quiser enviá-los para a gente criou um curso específico para esse concurso para você. O link para você ter acesso às informações detalhadas a respeito desse curso estão aqui embaixo. Então eu sugiro que você clique, que você dê uma boa olhada, porque a gente preparou um material super bacana para você, composto por uma série de videoaulas. Tem mais de
8 módulos de videoaulas, com 30 sugestões de temas para você escrever, com um esquema organizadinho para você seguir e com 4, 8 ou 12 correções para você enviar para serem corrigidas pela equipe da oficina de redação, que faz um trabalho bem detalhado, bem cuidadoso, que vai te ajudar a alcançar uma nota altíssima na sua redação. Então eu sugiro que você se organize para escrever entre 4 e 12 redações até o dia da prova. Você tem tempo para isso. Então use esse tempo de maneira estratégica. Não foque só na prova objetiva. Não deixe o treino de redação para o final, porque senão você pode se enrolar, ok? Então acredite na tia Cris aqui, porque o que a gente mais vê é o pessoal deixando para a última hora e aí chega tudo desesperado, faltando 2 semanas para a prova e não consegue adquirir todas as habilidades, identificar e eliminar todos os erros que precisavam para garantir uma nota acima de 80% na redação. Então não caia nessa, aproveite que você está assistindo esse vídeo aqui agora e comece a treinar a redação agora, entre em contato com a gente agora, escolha o seu plano agora e faça o curso agora, sabe? Comece hoje. Por quê? Porque senão no fim você se enrola, tá? Evite isso, comece a treinar com antecedência, aproveita que você tem tempo para isso, ok? Aprenda a controlar o seu tempo também com relação à resolução das questões. Na prova de técnico legislativo 2, você vai fazer 50 questões objetivas e mais a redação. No manual do candidato, a Consulplan determinou que a realização das provas vai acontecer de 3h15 até as 8h15 da noite. Isso significa que você vai ter 5 horas de prova, é um tempo bacana beça. E aí o que eu sugiro que você faça? Eu sugiro que você separe 3h30 para fazer as 50 questões objetivas. E aí, se você fizer assim, você vai ter 4 minutos e 20 segundos para responder cada questão. O que você faz para conseguir se adequar a esse tempo? Você treina para as provas objetivas aí na sua casa, fazendo simulados, contabilizando esse tempo, ok? Você cronometra mesmo, pega lá 10 questões, senta e faz essas 10 questões. E aí no fim você vê quanto tempo você gastou para resolver essas 10 questões. Pô, tô gastando 3 minutos, então tá ótimo, você vai estar com tempo sobrando para fazer sua redação tranquilo. Não, tô gastando 5 minutos. Não, então você precisa dar um jeito de diminuir, porque senão não vai sobrar tempo suficiente para você fazer uma boa redação. O que eu considero um tempo suficiente para você fazer uma boa redação? 1h30, ok? Mais do que isso, você vai estar atuando no risco aí. Pode ser que você não tenha esse tempo todo para fazer sua redação no dia da prova. Então, o ideal é que você já comece a treinar a redação cronometrando 1h30. Coloca lá, temporizador, 1h30 e começa a fazer o seu texto. E aí você faz a parte de planejamento, a parte de rascunho, se você quiser, e a redação final. Tá no meio da redação final, acabou 1h30, o que você faz? Joga fora, começa tudo de novo. É tratamento de choque, Mas quando você faz isso, você começa a se habituar a treinar a redação de uma maneira focada, a sentar e escrever. Você não pode ficar, apareceu uma borboleta, e aí você olha a borboleta. Veio uma mensagem no WhatsApp, e aí você olha a mensagem no WhatsApp. Ou então, chegar, sentar, olhar para a folha de papel em branco e falar, meu Deus, eu não sei o que eu faço aqui. E aí perde horas e horas e horas e não consegue sair do lugar. Não é assim que você treina a redação. Você precisa começar já a treinar considerando o que você vai enfrentar no dia da sua prova. De repente, no início você não consiga, mas com o treino, com o tempo, você começa a trabalhar mais focado, a escrever mais focado. E aí, como eu comentei com você, a gente tem na oficina de redação um curso específico para o concurso da CNBH. E aí, neste curso, a gente vai te passar as informações e as instruções para que você escreva uma boa introdução bem rápido, um excelente parágrafo de desenvolvimento também bem rápido, uma excelente conclusão super rápida que sintetize tudo que você falou ao longo da sua redação. A gente vai ensinar como é que você faz para interpretar o tema corretamente, para não ficar perdido na hora que olhar os temas da Consulplan, que não são temas muito simples, eles são complexos, eles demandam um cuidado ali para que você não fuja do tema, para que você não aborde o tema de maneira parcial. Eles têm ali uma pegadinha que você precisa dominar para que você faça uma boa redação. Então, se você quiser treinar com a gente
para conseguir fazer a sua prova em 1h30, aproveite essa oportunidade. Na descrição aqui embaixo tem o link da página do nosso curso, você pode entrar lá, ler direitinho como é que vai ser o curso, o que que tem dentro dele, como é que ele vai funcionar, escolher o seu plano, que a gente tem 3, a gente tem um plano com 4 correções, um com 8 e outro com 12, e já começar a treinar junto com a gente. Todos os 3 planos possuem uma base de videoaulas teóricas que foram feitas com muito carinho, de uma maneira muito estratégica, para que você saiba exatamente o que fazer quando olhar para um tema elaborado pela Consulplan. É isso, eu fico por aqui, eu espero sinceramente que você tenha gostado. A gente preparou esse conteúdo com muito carinho para que você já tenha contato com algumas informações estratégicas para garantir uma boa nota na sua prova discursiva da CMBH. Eu espero sinceramente ter a honra de ter você como nosso aluno no curso de redação que a gente preparou especificamente para esse concurso, beleza? Abraço, sucesso e até a próxima!